Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos resgatar alguns aspectos relacionados a nacionalismo. Para isso, é interessante fazermos uma reflexão sobre a origem da palavra nacionalismo, como se dá e como se caracteriza dentro da função governamental. Para isso, obviamente, temos que analisar a sistemática da quantidade de países que existem no mundo e ter a ciência de que cada um, mesmo os 206 existentes hoje, mesmo dentro dessa situação, 193 fazem parte da ONU. Já aí percebe-se que temos identificações diferentes e formas de organização diferenciadas. Dentro disso, é importante resgatarmos o quesito do território, que é a estruturação literalmente baseada na forma física de delimitação de alguns espaços. Então, como território delimitado, observamos espaço aéreo, a defesa, exploração comercial, subsolo, dentro de alguns contextos que estabelece essa visão de território e que, claro, vão originar a palavra país, que é um elemento do território que determina a posse dessa área delimitada por fronteiras. Desta maneira, lógico que ao delimitar essa fronteira, também, dependendo do espaço e tamanho, começam a configurar outras instâncias de preocupação. A próxima é a instância de como vou administrar. E dessa maneira, a partir desta noção, começa a se organizar formatações de administração para que estabeleça uma visão geral da população dentro desse território, estabeleça sua soberania e que essa soberania seja organizada e distribuída ao longo do seu território. Por essa razão, lógico que um sentimento de pertencimento, um sentimento de organização se faz necessário. E essa organização não foi uma coisa rápida. Ela, no decorrer dos séculos, ela foi se acentuando. Então, a gente percebe desde o século XV, século XIV, século XV, uma organização sistemática que deu-se origem a partir de um teor absolutista e que chega aos nossos dias com várias formatações. Uma delas é como a do Brasil, que tem uma federação. Nessa federação, nós temos uma organização governamental que estabelece uma certa autonomia aos seus estados no regime territorial. Essa autonomia é vinculada e subordinada a um poder central, ao poder da União. Por isso até que o nome do Brasil puxa muitas vezes o quesito unidade federativa e que nós temos, claro, a autonomia dos estados, mas sempre subordinados a uma decisão central. Outras movimentações que podemos observar no planeta é como, por exemplo, o Estado unitário, onde você tem uma dispersão desse poder em regiões próximas ou até distantes, como é o caso da Inglaterra, em que você tem o país estipulado aqui com sua organização territorial, que estabeleceu um domínio sobre regiões vizinhas, como a Escócia e o País de Gales, e que configurou chamada União na Ilha da Grã-Bretanha, e que depois também expandiu esse domínio para áreas próximas, primeiramente na Irlanda e depois em outras áreas mais distantes, configurando o chamado Reino Unido da Grã-Bretanha. Além disso, ainda temos a Confederação, um exemplo aqui colocado foi a Suíça, mas outro que você pode resgatar, Estados Unidos, que tem uma autonomia muito mais visível dentro da sua organização interna, em que configura um poder muito descentralizado e que seu presidente ou seu governante estabelece mais um poder geopolítico. E figura, para a gente fechar então, a situação da nação, no sentido de que esse sentido de pertencimento vai ressaltar diferenças básicas de cada localidade. Então não devemos observar uma nação mundial no sentido literal, e sim visto as especificidades e as diferentes inerentes de cada região, muitas vezes reflexo do clima, da vegetação, da história, ou seja, nação como sendo um reflexo desta noção de um passado histórico pertinente. E aí você chegou a falar do sentido nacionalista. Então, nacionalismo é literalmente esse movimento político em defesa de todos esses interesses ligados ao território, ao governo e que estipula a exaltação dos valores internos de cada lugar. Nesse vídeo, nós falamos sobre os aspectos do nacionalismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!